evolutivos muito rudimentares. Mas para ele era uma missão bem simples. Ele veio nos trazer a fórmula do amor. Só isso. Durante toda a passagem dele por essa terra, a única coisa que ele fez foi pregar o amor. Em alguns momentos, ele pregava o amor de formas um tanto estranhas. Talvez por isso, no capítulo 23 do Evangelho, traga o tema a estranha moral. Algumas palavras de Cristo, quando nós assimilamos elas ao pé da letra, nós às vezes temos algumas ideias diferentes daquelas que Jesus trazia nos seus ensinamentos. Mas nós temos essa ideia estranha, e por isso chamamos de estranha moral, porque nós ainda acreditamos, em maioria, nós ainda acreditamos que a vida verdadeira, o corpo que nós precisamos de manter a chama acesa, é esse que está aqui. Eu fico pensando, poxa, se Deus é um ser perfeito, por que ia criar uma individualidade igual eu num cabra tão feio? Não é possível que ele seria tão injusto assim comigo. Cristo veio até nós e disse uma frase muito legal. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Mas ainda hoje nós acreditamos que a verdadeira vida é essa que nós carregamos neste mundo. Não que nós não tenhamos que cuidar bem desse corpo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando da abertura aqui do trabalho foi falado na oração, até os espaços intracelulares que sejam tomados de energia. O nosso corpo, na verdade, é isso. É um conglomerado celular. Todo o nosso corpo é feito de células, é feito de moléculas, é feito de átomos. É isso que o nosso corpo material é. E como tudo que é material, vai chegar um momento derradeiro que ele vai se perder. Ele vai se desfazer. Ele fará parte de uma outra matéria, que não é essa que carrega essa individualidade. Aquilo que nós realmente precisamos conservar de todo carinho, de todo amor, é a nossa individualidade espiritual, porque ela não é deste mundo. Poxa, mas então você está falando que se a minha vida é muito difícil, eu posso abreviá-la por meio do suicídio? Bom, nem tudo que nós podemos fazer, nós devemos fazer. Sim, você pode abreviá-la, mas você vai arcar com essas consequências, que são consequências sérias, que cria arrastamento de milhares de anos, milhares de vidas, por conta de um processo que talvez, como o próprio Evangelho colocou, um processo que, se nós estamos passando, nós temos a condição de passar. Tudo aquilo que nós passamos em matéria de provas e expiações, nós solicitamos antes do processo encarnatório. Talvez não tenhamos solicitado aquela prova específica, né? Como o próprio Livro dos Espíritos fala, nós solicitamos a natureza de nossas provações. Por exemplo, eu na vida passada, de repente, fui um cara muito orgulhoso, eu me julgava melhor do que todo mundo, então eu peço, olha, eu gostaria de passar por uma prova em que eu fosse submisso a algo ou a alguém, para eu compreender a natureza da submissão. E aí talvez eu venha eu tenha condição de trabalhar em uma empresa em que eu tenha um chefe muito carrasco, ou eu tenha colegas de trabalho carrascos, e que eu me veja obrigado àquela situação, para eu compreender que eu não posso submeter o outro àquilo que eu não gostaria de ser submetido. Um amigo meu, que não tem nada a ver com o espiritismo, ele trabalhou no Sebrae, um dia ele me falou assim: Marcelo, se você deseja saber se você é um bom chefe, responda a seguinte questão: eu gostaria de ter um chefe como eu? E aí a gente começa a compreender, poxa, será que realmente, se eu me acho um bom pai, eu me pergunto, eu gostaria de ter um pai como eu sou para o meu filho?
de tudo isso? Por que de todas essas questões? Porque o amor, pessoal, o amor transcende. Simples assim. Cristo, ele desencarnou na cruz aos 30 e poucos anos de idade. A história fala que foi aos 33. A pergunta é: alguém deixou de amar Cristo porque ele desencarnou? Alguém que tenha perdido familiares, alguém deixou de amar esses familiares porque eles desencarnaram? A resposta é simples. Se o familiar era amado, ele continuou sendo amado. Por quê? Porque o amor transcende. O amor não é algo deste mundo, né? Quando Cristo, naquela passagem que Cristo convida, né, uma pessoa para acompanhá-lo, e ele fala assim: posso antes enterrar o meu pai? Né? Dentro dos critérios de piedade filial, Cristo diria: sim, pode, vai lá, enterra o corpo do seu pai. Cristo fala: deixe os mortos com os mortos, né? Parece que é uma coisa gritante, grotesca. Poxa, mas se Cristo pregava amor o tempo todo, por que Cristo disse para aquele homem segui-lo em detrimento do pai, né? Mas quem disse que aquele corpo que estava ali era o pai? Aquele corpo representou a imagem do pai quando ainda na condição de vida, mas a individualidade do pai já não habitava mais aquele corpo. Imaginemos um guerreiro da Idade Média que parte para o campo de batalha e o que ele faz? Se veste com uma armadura. Aquela armadura não é o soldado. Uma vez terminada a guerra, ele vai abandonar aquela armadura e o soldado vai seguir o seu caminho sem a armadura. Aquela armadura é como o nosso corpo. Nós precisamos dele e temos que cuidar dele da melhor maneira possível, para que nós tenhamos tempo para passar por todas as naturezas de provações que solicitamos. Mas quando chegar o momento final, quando nós estivermos aptos para retornar para o plano espiritual, nós não precisaremos mais desse corpo, né? Eu vi muita gente sofrendo durante o período da pandemia, e até dei uma palestra a respeito disso em um dos centros aqui da cidade, não foi aqui, e a gente ficava falando: poxa, mas perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi meu irmão. Mas quem disse? Primeira coisa, quem disse que era meu? Segundo, quem disse que eu perdi? Essas pessoas findaram, e o meu pai findou nesse momento também. Essas pessoas findaram o processo de vivência delas nesse mundo, porque era o momento de findar, né? Como a gente usa um termo bastante pejorativo, né? Mas real, quem morre de véspera é o peru. Todo o restante, exceto-se pelo suicídio, todo o restante desencarna no tempo hábil. E eles representaram para mim uma figura, para todos nós, representaram uma figura nesse processo encarnatório, que talvez em outros representarão a figura de um filho, de um esposo, de uma esposa, né? Talvez no próximo processo encarnatório nós nem teremos a necessidade de nos encontrarmos, né? Mas o que prevalece no final de tudo? E o que deve prevalecer no final de tudo? O amor. Esse deve prevalecer. O amor é o sentimento que no final de um processo encarnatório eu devo carregar. Eu devo carregar, quem parte para o lado de lá deve carregar, porque no final das contas, e agora eu vou caminhar bastante na escala evolutiva planetária, vai chegar um momento que tudo que nós sentiremos um pelos outros vai ser isso, amor. Na Revista Espírita de 1868, eu não vou chutar o mês não, mas eu acho que é outubro, tá? Eu acho que é outubro de 1868. Kardec, através do espírito de São Luís, que era o mentor que coordenava as atividades de Kardec, né, quando das reuniões espíritas, Kardec faz uma pergunta: como se dará o fim das religiões na Terra? Haverá um momento em que as religiões vão se findar?
A resposta de São Luís foi muito clara. Sim, haverá um momento em que a moralidade na Terra, a moralidade espiritual, estará tão aflorada que não haverá mais a necessidade das diferenças. Eu ia usar um termo mais complicado, mas não haverá momento de haver diferenças entre os processos religiosos, entre as filosofias religiosas. Aqui nós estamos falando de filosofia religiosa, tá? Não de religião especificamente, mas do modo de pensar das religiões. E como que isso vai acontecer? Como que o islâmico vai pensar como o espírita como o irmão evangélico como o irmão da Umbanda? Como que essas religiões vão se casar? Então São Luís descreve que haverão vários Cristos que encarnarão ao mesmo tempo, e cada um no planeta Terra, e cada um terá como missão eles serão colocados em pontos estratégicos de determinadas religiões do planeta. Aí ele pergunta, mas esses Cristos pensarão igual? Ele disse, não, cada um conservará em si a sua individualidade, porém em matéria de amor, eles pensarão exatamente iguais uns aos outros. Mas por que os Cristos pensarão diferentes em suas individualidades, mas em matéria de amor eles pensarão igual? Porque o amor é único. Não existe duas formas de amar. Ah, mas eu amo meu pai diferente do que eu amo minha esposa. Porque o amor que nós ainda sentimos uns pelos outros ainda está muito arraigado à matéria. Nós ainda fazemos, por isso que a gente precisa de criar tantas definições para coisas simples. Ah, eu estou namorando fulano de tal, tem 3 meses, eu estou apaixonado, mas eu ainda não amo. Ah, mas eu sou casado com fulano de tal, já tem 30 anos que a gente está casado, a gente é igual 2 irmãos, eu amo minha esposa como eu amo minha irmã. Então a gente fica criando essas definições para tentar justificar o que é o amor. Amor é uma coisa só existe um amor, só existe uma forma de amar. E esses Cristos ocuparão esses lugares e eles trabalharão o amor de uma única maneira. Esse será o fim das religiões. Segundo São Luís, isso, a partir desse momento, criar-se-á uma única religião na Terra que se chamará o Evangelho do Cristo. Vai demorar? Vai demorar muito. Mas não tem problema, o importante é a gente fazer o amor da forma correta, desde já, para nós termos condições de estarmos aqui até lá, para termos a oportunidade de vivenciar isso. Até lá, nós temos que modificar a nossa moral de forma exponencial. Uma coisa que São Luís não disse é se até lá nós ainda precisaremos reencarnar. Porque vai chegar um momento que a vida na Terra também não precisará mais das reencarnações. Nós seremos tal qual outros planetas em condição evolutiva, que a encarnação já não é mais tão necessária, né? Haverão momentos em que nossas vidas, nossa individualidade não necessitará mais reencarnar para passar por provações, porque nós pensaremos no nosso próximo somente pelo amor, somente através do amor. A pessoa que fala aqui na frente hoje passou por um problema de trabalho hoje terrível. Sabe aquele dia que você tem vontade de gastar o réu primário com a coleguinha de trabalho? Foi um dia assim. A coleguinha sentada, nós dividimos uma sala enorme, que não tem divisória, a coleguinha bem atormentada pelos irmãozinhos espirituais, e tem dia que a gente até sente a presença deles ali no cômodo, e ela começa, e a gente vai olhando aquilo, vai olhando, e começa a lembrar daqueles tempos lá primitivos, lá de quando a gente está nos tempos da caverna, e aquele primitivismo vai aflorando, assim, ó. Que eu não sei se vocês sabem, a gente é muito mais primitivo do que regenerado.
Se parar para pensar, apesar do planeta Terra estar passando por um momento de divisor de água entre provas, expiações e regeneração, mas a gente não está no mundo regenerado, a gente ainda está no mundo de provas e expiações. No máximo 7.000 anos atrás nós éramos primitivos. No momento daquele, o camarada gastava o réu primário. Nós somos muito mais primitivos, nós ainda temos o primitivismo aflorado em nós. Aí eu pensei, meu Deus do céu, hoje a gente palestra no centro, eu não posso deixar de jeito nenhum meu campo energético baixar. Eu comecei a rezar, e a pessoa do lado de lá. E aí ela viu que ela não ia conseguir me atingir, ela começou a atacar uma colega de trabalho que eu sou fãzão, e ela sabe que eu sou fã dessa colega. Começou a falar. Aí no YouTube, eu estava com o YouTube, o fone de ouvido estava do lado, começou um cara a tocar violoncelo. Aí eu olhei para ela e falei assim, mano, você vai incomodar se eu colocar o fone de ouvido só um pouquinho? Eu já volto a te dar atenção. Deixa eu só colocar o fone de ouvido, está tocando uma música aqui que eu não posso perder. Aí eu pus aquele fone de ouvido na orelha, era mais ou menos 9 horas da manhã, eu tirei aquilo da orelha, era 4 horas da tarde, a hora de ir embora. Esperei ela ir almoçar, a hora que ela saiu eu tirei e fui e almocei rapidinho. Quando foi a hora dela voltar, eu pus o fone de novo para quando ela chegar ela está com o fone. Ô, música demorada, nem a nona sinfonia demora daquele tempo. Pessoal, às vezes, os nossos processos encarnatórios ainda atrasados vão fazer com que nós vibremos essas energias atrasadas. Nós temos que conseguir tomar essas energias, porque a energia quem carrega é a minha individualidade. A minha individualidade ela é controlada pelo meu cérebro espiritual, e quem está no controle é o meu cérebro espiritual. Mas aí vem Kardec lá no Livro dos Espíritos, né, e responde a uma pergunta, e faz uma pergunta respondida depois pelo Espírito de Verdade. Os espíritos influenciam o nosso pensamento? Então o Espírito da Verdade responde, às vezes eles vos controlam, mas os espíritos, os nossos irmãozinhos que ainda estão um pouco engessados em matéria de amor, eles nos controlam com uma condição: se nós dermos abertura para ele nos controlar. Pensa numa coisa ruim no momento da sua vida, vocês vão perceber a velocidade que o campo energético cai. É muito rápido. Depois, para você retomar aquele campo energético, é muito difícil. Por que isso acontece? Porque existe muito mais espírito sofredor na Terra do que benevolente. E porque nós somos sofredores. E nós atraímos esses irmãozinhos em sofrimento porque somos tal qual eles. E eles vêm até nós pelas nossas vibrações. Nós nos permitirmos abaixar o campo energético é muito mais fácil do que nós nos permitirmos elevar o campo energético. Chico Xavier, para quem teve a oportunidade de estar próximo dele, Chico Xavier ele vertia amor. As pessoas que se aproximavam dele falavam que sentiam o campo do amor, aquela vibração positiva, só de se aproximar dele. E ainda assim, haviam espíritos sofredores que ficavam tentando ele o tempo todo. Divaldo Franco, apesar de não ser um espírito tão evoluído quanto o Chico, mas muito mais evoluído que nós, é um camarada que só de se aproximar dele a gente se sente bem. Só de ter proximidade, e ainda assim há espíritos que o tentam. Então vamos um pouquinho mais longe, vamos num espírito um pouco mais evoluído que nós. Jesus Cristo tinha espíritos que o tentavam. Agora imagina a categoria de espiritualidade que tentava Cristo. Talvez os chamados príncipes das trevas. Só que Cristo já estava numa capacidade evolutiva tal que Cristo não tem mais probabilidade de erro, né? Por isso é um Cristo, né?
nós temos as escalas evolutivas, né? Nós temos lá a primeira categoria de escala evolutiva, que é o espírito puro. Aí ali acaba? Não, ali inicia uma outra categoria, que é a cristandade. Dentre os espíritos de luz, dentre os espíritos puros, que nós chamamos de mentor, são escolhidos por Deus os cristos. E aí existem várias categorias de cristandade. Isso também está na Revista Espírita de 1800 e alguma coisa. Depois eu trago certinho essas datas. Qual que é a diferença desses espíritos para conosco? Amor. Eles já conseguiram compreender o que é o amor. Eles já praticam o amor na sua forma mais sublime. Mas se eles são tão assim com relação aos processos evolutivos, por que esses espíritos vêm à Terra para sofrer tanto, como Cristo sofreu, como São Francisco de Assis sofreu? Por que eles vêm à Terra com missões tão pesadas? João Evangelista, para nos ensinar a sermos mais resignados. João Evangelista foi mergulhado numa panela de óleo fervente e sobreviveu. E depois foi preso numa ilha e depois foi solto dessa ilha. Vale a pena conhecer a história de vida dele. E por que sobreviver a isso? Por que ter os olhos queimados com ferro em brasa? Para nos ensinar a ter resignação. São Francisco de Assis teve os olhos queimados com ferro em brasa, e antes do médico enfiar aquela brasa nos olhos dele, ele disse: irmão fogo, seja brando comigo. Isso é sublimação, isso é desprendimento de questões materiais, que para a gente ainda é muito difícil. Nós temos dificuldade ainda para entender que o reino verdadeiro não é esse mundo, mas nós precisamos desse mundo, porque é através dele que nós chegaremos à conclusão que o reino não é desse mundo. Eu estava lendo e acabei não conseguindo terminar a leitura, um trabalho que eu fazia aqui para o SEBA, um livro do Inácio Ferreira que chama Do Outro Lado do Espelho. E eu faço votos que quem tiver a oportunidade de ler esse livro, que leia, porque é um espírito como nós, falando sobre como é do lado de lá. Inácio não era um espírito iluminado, Inácio era um trabalhador do meio espírita, como tantos outros. Não vou dizer como eu, não. Eu estou muito indisciplinado. Ele era muito mais disciplinado que isso. Mas é isso, era um trabalhador como nós, relatando como que é a vida dos irmãos que partem para o outro lado da vida. Não tem diferença. Nós chegamos do lado de lá, esses dias para trás, conversando com um grande amigo, o Adilson. Ele trabalha em outro centro, no Solar de Ademir. E eu falei assim: Adilson, e aí, quando a gente chega de lá, né? Porque assim, eu particularmente eu não gosto de fofoca. Eu não gosto de passar a fofoca para trás, eu gosto de ficar sabendo. Eu falei: quando a gente passar para de lá, como é que vai ser isso? Ele falou assim: Marcelo, os espíritos tal qual você, eles vão querer ficar sabendo também. Os mais benevolentes vão te deixar de escanteio, e vocês vão ficar sem graça, e com o tempo vai parar de se preocupar com as questões aqui da Terra. Vocês vão começar. Você já percebeu que com o passar dos anos, um espírito que se encarnou, vai lá há 15, 20 anos, um espírito como nós, ele para de mandar mensagem, ele se distancia cada vez mais da vivência da Terra. Por quê? Não porque ele não se preocupa com os seus entes que aqui ficaram, mas porque ele passa a ter outras atribuições do lado de lá, muitas delas voltadas para a atividade terrena. Mas as atribulações do lado de lá se tornam maiores, as responsabilidades se tornam outras, mas eles continuam aguardando os entes que aqui ficaram. Por que eles continuam aguardando, por mais que eles não venham aqui? Porque o amor transcende. Porque o amor não é uma coisa material que eu tenho que estar pegando uma pessoa, olhando na cara dela e falando: ai, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não, o verdadeiro amor, o verdadeiro sentimento, ele transcende.
Aquela frase de Chico que fala: saudade é uma dor que dói nos dois mundos. A saudade dói porque a saudade é a esperança do reencontro. E a esperança do reencontro é a vibração do amor, que vibra de cá e que vibra de lá. Os nossos entes que partiram para o lado de lá, por mais que não mandem mensagem, que muitas das vezes, às vezes não tenham a oportunidade de trabalhar do lado de cá, que fiquem presos em suas atribuições no plano espiritual, eles nos amam tal qual nós os amamos, e eles nos aguardam e vibram com as nossas vitórias e sofrem com as nossas derrotas. Por isso que nós falamos muito: olha, se você passou pelo, um ente seu querido passou pelo processo desencarnatório, não fica chamando, não fica: ah, fulano, se você puder me ajudar, ah, fulano. Não, às vezes a pessoa está do lado de lá com uma outra atribuição, e ela sente essa sensação. Sabe aquela história, o filho chora e a mãe não vê? Imagina o tamanho da sensação de inabilidade de uma mãe saber que tem um filho sofrendo e que nada ela pode fazer por ele. É essa sensação do espírito que está de lá, sabe? Poxa, eu quero ajudá-lo, mas eu não tenho como ir até lá. Minha atribuição aqui é outra, minha disciplina aqui é outra, mas eu quero ajudá-lo. Não, olha, tem espíritos lá que estão cuidando dele, mas a gente sempre tem aquela ideia: não, mas fulano não ia cuidar tão bem quanto eu cuido. Às vezes está cuidando melhor, porque a condição de cuidado dela é muito mais personificada em matéria de amor, mas é porque não sou eu, e eu queria estar lá. Por isso que nós não devemos aclamar o ente querido que se foi. Orar por ele, sim, mas pedir ajuda a ele, não. Talvez ele ainda não esteja nessa condição. Talvez ele já esteja nessa condição, mas esteja dotado de uma outra missão. Mas então, para quem que eu vou pedir? Para a legião de bons espíritos que estão cuidando do nosso planeta. Peça a elas. Peça para a legião do Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes carrega uma legião de bons espíritos. Talvez nessas legiões até estejam nossos entes queridos, mas deixe que os mentores espirituais tomem essa decisão de quem é mais apto a nos ajudar. E não se preocupem em matéria de amor, o amor transcende. O amor não é deste mundo, porque o reino do Cristo não é deste mundo. A única coisa que é deste mundo é aquilo que nós não trouxemos e que nós não vamos levar. Essas coisas são deste mundo. E normalmente são as coisas que mais nos levam a brigar. A maior parte das brigas e discussões que temos é por causa exatamente de coisas que nós não trouxemos e que nós não vamos levar. E nós nos esquecemos de lutar por aquilo que realmente vai nos fazer diferença ao longo do tempo. Quer ver uma coisa difícil que nós estamos passando nesse momento? Problemas de envolvimento político. São questões tão distantes de nós, que estamos aqui na base, tão distantes, que nós não temos controle sobre elas. Existe uma filosofia que chama estoicos, é o nome da filosofia. Os estoicos, eles não sofrem por aquilo que eles não vão mudar. Vou trazer aqui para a nossa realidade. Eu ganho R$1.000 por mês, eu pago 500 de aluguel, eu gasto 250 com a comprinha do mês, eu gasto 50 para fazer um agrado para o meu filho, me sobra R$200, mas esse mês, me sobra R$300, mas esse mês eu tenho... Não, sobra 200 mesmo, perdi a última conta. Mas esse mês eu tenho uma outra continha que ficou do mês passado e eu não vou ter dinheiro para pagar tudo. O que os estoicos fazem? Eu vou me preocupar com o que eu tenho controle. Se eu não tenho controle, eu não vou sofrer.
porque você despende uma energia desnecessária, uma coisa que você não vai somar, você não vai agregar. Poxa, mas então, onde que eu vou pôr essa energia? Por que a gente briga por coisas que a gente não vai levar? Normalmente por causa do orgulho. Porque algo fere meu orgulho. Não, mas fulano falou isso de mim. Fulano falou aquilo. Não, eu não vou levar isso, então eu não vou me preocupar com isso. Ah, mas esse fulano falou. Normalmente as pessoas mais envenenadas, normalmente as pessoas que mais brigam conosco são as pessoas que carregam o frasco de veneno. Tem um filósofo, eu não vou me lembrar o nome dele, é um Calvo, eu realmente não vou me lembrar o nome dele. Ele tem um texto na internet que eu acho muito legal, quem quiser procura no YouTube depois. O título ele é bem pesado, mas é muito interessante a leitura do texto em si. Fala assim: não perca tempo com gente idiota, não perca tempo com pessoas idiotas. O resumo da ópera é o seguinte: a pessoa ela vem e te oferece o veneno, você só é envenenado se aceitar. Se você não aceita o veneno continua com a pessoa. Eu estava me envenenando hoje, pensei em ativar o meu Changerman, o meu super-herói primitivo. Aí começou a tocar a música. Você incomoda? Eu vou só ouvir essa música, a música do novo Jesus. Não se permitam tomar o veneno do outro. Ah, mas o que eu vou fazer? A pessoa está me atormentando. Ore por ele. Faça uma oração pelo outro. Nossa, mas eu não aguento fazer oração pelo outro. Eu não aguento porque já tocou lá na minha ferida. Eu não dou conta de orar por essa pessoa hoje. Perfeito, então ore por você. Ore por você. Não, já tocou no meu âmago, eu não aguento mais, eu não dou conta mais de orar por essa pessoa. Tá bom, então ore por você. Melhore a sua psicosfera e não se preocupe com a psicosfera do outro naquele momento. Se você sentir que ao longo do dia consegue orar pelo outro, ore. Se não, mantenha a sua psicosfera branda. Já vai estar fazendo muito. Nós vivenciamos um momento em que nós ainda temos dificuldade para compreender o que é o amor. Mas faremos uma grande revolução se nós não nos permitirmos conhecer um pouco mais o que é o ódio. Então, vamos tentar amar ao máximo, dentro das nossas compreensões. Mas aquele que nos parece muito difícil, pelo menos vamos tentar não ter ódio. Já estaremos caminhando para que o amor continue cada vez mais transcendendo através de nós. Pessoal, obrigado a todos. Desculpa se atrasou a... Gratidão. Gratidão, Marcelo. Obrigado.